A nossa saudação cordial, paz e bem a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que também terão oportunidade de visualizar, acompanhar um pouquinho este vídeo que eu gravei em Palotina, especialmente lá na localidade do Santuário Nossa Senhora da Salete. Nós estivemos lá neste final de semana passado, realizando o cursilho, e eu tive a grata satisfação também de participar, juntamente com antigos cursilistas e novos. Então foi uma experiência muito gratificante, e convidei este senhor aqui, né, para falar um pouquinho para nós, que ele vai se apresentar agora, já sendo conhecido também de uma grande parte aí da nossa região. Meu nome é Guilherme Mário Pisato, sou advogado aqui em Palotina, estou com 80 anos de idade e venho trabalhando no movimento de cursilho desde 1972, logo há 51 anos nesse trabalho. Além disso, trabalhamos junto à OCART, que é o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, há 35 anos desde sua fundação, dando catequese todas as semanas lá com eles, preparando-os para um caminho de conversão. Muitos deles se batizaram, outros casaram, outros estão voltando à vida, certo? Respeitando sempre a crença de cada um. Uhum. É justamente isso que eu ia pedir. Quanto tempo de caminhada, né, Mário? Eu acho que foi assim uma caminhada iniciando lentamente, mas que vai embalando aos poucos, e certamente experimenta em si a força da graça de Deus. E é uma graça que nos torna também missionários, né? Como o senhor falou aí, de atender jovens que querem se refazer na vida, né? Eu creio que é muito bonito isso. Mas eu gostaria de perguntar assim, Mário Pisato, nessa sua caminhada, qual foi a experiência fundante de todo esse caminhar cristão vosso? Veja bem, quando eu fui seminarista, 5 anos e meio, saletinos lá em Marcelino Ramos, saindo do seminário com 18 anos, praticamente me afastei um pouco da religião. Fui fazer o meu cursilho, não me converti no cursilho, pelo contrário, fui questionar o cursilho. Mas na caminhada, fazendo um compromisso de nunca dizer não a Deus, eu fui participando das aulas do Padre Pedro, trabalhando no movimento. Quando começou a igreja a se abrir diante do Concílio Vaticano II, facultando aos leigos serem protagonistas também da evangelização. Então fizemos toda uma caminhada nesse sentido, e nesta caminhada que houve a conversão e a participação com Cristo na igreja. Certo. Mário, nessa sua caminhada longa, né, eu diria assim, certamente tem muitas experiências aí bonitas. O senhor poderia trazer uma assim, que foi uma beleza, uma maravilha, que muito te encantou, chamou a atenção? Olha, logo no começo do Carta, nós internamos aqui um rapaz de Rondon, na dependência química de cocaína. Ele via monstro nas árvores, não conseguia levar uma colher de comida à boca. E ele dizia que tinha tanto ferro no corpo dele pelas quedas de moto, que era um para-raio ambulante. Conseguiu permanecer os 9 meses e fazem 30 e poucos anos que ele está de pé. Então aquela pessoa que chegou naquele estado, que não conseguia nem se alimentar, que tinha visões extraordinárias, via monstro nas árvores e tudo, conseguir se recuperar e estar há tanto tempo sóbrio. Certo. Que bom, Mário. Sempre a memória, né, a lembrança de algo assim, é avivar a certeza do poder da graça de Deus, né? Se tem uma especialidade da graça de Deus, é restaurar corações, pelo menos aqueles que se deixam, se abrem, né? Evidente que junto a estas maravilhas, algum desafio também, assim, alguma dificuldade, algum momento difícil que o senhor lembra, que tenha passado também? Olha, quando nós fundamos o Carta aqui com um grupo de rapazes que queriam sair da dependência química, eu fui candidato inclusive a deputado estadual, usaram isso dizendo que eu estava criando o Carta porque eu era o traficante da região. Certo dia, o juiz de direito me chamou no gabinete e disse: "Ó Mário, teve aqui 2 policiais e disseram que vão lhe fazer um flagrante por tráfico de droga. Eu, no seu lugar, eu sairia da cidade.
Eu disse, olha, meu carro está sempre fechado, nunca fiz nada de errado e não vou fugir daqui. Né? E fiquei. E o juiz pediu transferência para Pato Branco. No encontro regional de Cursilho, lá em Pato Branco, ele veio falar comigo e me contou a história. O objetivo deles era jogar droga dentro do meu carro e me prender por tráfico de droga. Então esse foi um momento realmente Doloroso, sim, né? porque você está fazendo o bem e está sendo interpretado de forma negativa. E veja, se ele tivesse feito esse ato, tinham liquidado comigo. Porque o povo não discute, foi preso por tráfico de droga. Ninguém ia discutir isso. E eu estaria liquidado profissionalmente e também no meu trabalho de igreja. Certo. Falando em igreja, Mário, o senhor que acompanhou até referiu-se no Vaticano II, a nossa igreja tem padecido muito, né? É uma igreja sofrida, né? É uma igreja que é perseguida, acusada, vamos dizer assim, tem as situações aí de fragilidades humanas, né? Então esta igreja que sofre, essa igreja que padece, o senhor tem alguma solução para que seja uma igreja diferente? Só Cristo não para fazer isso, né? Porque na verdade a coisa é complicada, né? Veja bem, quem faz o bem muitas vezes é criticado por aquele que não faz. Para se justificar, ele acusa o outro. Não admite que o cara faça o bem. Então essa perseguição é normal, certo? Desde Cristo e veio vindo aí. A igreja nascente, a igreja começou a se expandir, sempre foi perseguida, certo? O que está faltando, veja bem, nós tínhamos uma religião muito superficial. Eu lembro que quando fiz a minha catequese para a primeira comunhão, me fizeram 20 perguntas, e sabendo as 20 perguntas já podia comungar, né? Então não havia profundidade, não havia nada. E era proibido até de ler a Bíblia naquela época, né? Fiquei 5 anos e meio no seminário, missa em latim, não se entendia nada, embora se usasse latim, mas balbuciava aquelas palavras. Se recomendava até que quando o padre rezasse a missa numa capela, que o povo rezasse o texto em voz baixa, para poder acompanhar alguma coisa, não tinha sentido, certo? Então, mesmo com o seminário e tudo, eu tive uma educação religiosa anterior ao Vaticano II, onde o leigo se salvava obedecendo o padre. Era só não ficar perto do padre que estava salvo, né? Depois do Vaticano II, houve uma mudança. Nós começamos a participar na evangelização. Parecia deixar claro, nós somos discípulos missionários. E desde o início do Vaticano II, isso ficou muito firme. Eu lembro que nós fomos dar uma palestra sobre educação sexual na La Salle. E claro, tinha que mostrar alguns slides sobre órgãos sexuais, sobre gravidez, essas coisas. E eu levei um vigário para ficar do meu lado para não ser apedrejado. Né? Pensou apresentar na igreja aqueles slides naquela época. Perfeitamente. Então, devagar nós começamos a fazer um trabalho nesse sentido. Mário Pisato, nós estamos assim bem na linha de frente, especialmente esse final de semana que passou do Cursilho, né? E temos assim grandes casais, pessoas, né, que participaram do Cursilho, certamente se abasteceram também, não é? O que o senhor visualiza aí para cada cursilista na sociedade? Veja bem, o Cursilho é um curso intensivo de religião. Estava na mesa agora tomando café e alguém dizia que rezava o terço, mas não sabia o que estava fazendo. E que ontem à noite teve a oportunidade de entender o terço. Então você faz muitos atos sem entender o significado desses atos. E então, o que há necessidade? Que o leigo comece a se formar na parte religiosa, na parte espiritual, para ele entender os atos que ele pratica. Eu depois que fiz o meu cursilho, embora lá o cursilho não teve assim tanto impacto, mas como o Padre Pedro, que nos dava aula, e pelos estudos posteriores, eu fui conhecendo esse Cristo, lia a Bíblia 3 vezes, lia todos os documentos da igreja, procurava estar entendendo o porquê que a igreja dizia certas coisas, né? Então isso foi me fortificando e me dando capacitação. E vejam que, eu disse inclusive no Recolores, que na verdade eu fiz uma conversão social na igreja. Eu fui estudando, intelectualmente eu entendia e socialmente eu estava muito bem. Mas a conversão mesmo, acho que faz uns 5, 6 anos, que eu
tive o Cristo como amigo. Até ali Cristo era um doutor, era alguém que ensinava. E agora eu consigo tratá-lo como amigo. E a minha espiritualidade mudou muito. Quer dizer, hoje eu procuro ser santo para ir ao céu. Não para ir para os altares, mas sim para não ir para o inferno, certo? E não é de medo. Certo. É assim por amor a Deus, porque eu conheci esse Cristo. Conheci a igreja. Conhecendo o porquê que a igreja toma certas atitudes. Toma critica o Papa Francisco. Ele é socialista. Cristo era socialista. Cristo pregava o bem-estar de todos, tirar os pobres da miséria. E quando o Papa fala isso, diz que é comunista, né? Não está fazendo mais do que diz o Evangelho, para que todos sejamos irmãos. Com este pensamento, né, a gente quer continuar, lembrando que cada cursilista deve ser sal, luz do mundo e sal da terra, né? Temos aí uma grande missão, uma grande tarefa pela frente, dentro deste mundo tão distante de Deus, né? Mas esse mundo também tão desejoso de Deus. Às vezes se perde em outros caminhos, se abastece em outras fontes, mas na última curva da vida, a gente sabe que o Cristo lá nos aguarda. Veja bem, Padre, eu vejo, para mim, a comparação de Cristo é muito mais forte do fermento. No tempo de Cristo, o fermento, não existia o fermento químico, era feito em casa. A mãe de família fazia o fermento, refazia o fermento, para jogar na massa, para levedar o pão. Se ela não reformasse o fermento, ficava sem. Se ela não utilizasse, apodrecia. Então nós cristãos temos que ter isso. Temos que ir para a nossa reunião de grupo, para nossos encontros, para refazer o fermento. Mas não para guardá-lo dentro do vidro, e sim para levar para a massa, para levedar. Então me parece importante isso. As reuniões de grupo do cursilho, as utreias, os encontros, tudo isso é o momento de refazer o fermento. Mas não guarde esse fermento em casa que ele vai estragar. Leve para quem precisa. Nós queremos agradecer o Mário Pisato de conceder essa entrevista, essa pequena palestra também, que certamente chegará a muitos cursilistas aqui da nossa região, do GED de Toledo, né, Mário? E aí pelo Paraná e pelo Brasil, porque pelas redes sociais a gente acaba chegando a outros corações e a outros rincões também. Gente, amigo, um grande abraço, muito obrigado, fica com Deus e até uma próxima ocasião. Estamos sempre aqui prontos, Padre, para conversar sobre religião, sobre Jesus Cristo. Obrigado, Mário. Hoje eu estou muito preocupado em viver a minha espiritualidade. Passo por parte do dia olhando o céu, vendo Deus no infinito, vendo Deus que está próximo de mim e mantendo contato com Ele para poder me aproximar mais de Deus e viver melhor. Obrigado. Grande abraço, gente.